Ministério Público Federal apresenta hoje denúncias da 4ª fase da Operação Maus Caminhos. A Assembleia debate hoje cobrança abusiva de energia elétrica para a Eletrobras Distribuição Amazonas. Passageiro tenta sequestrar avião com arma de brinquedo e é morto em Bangladesh. Brasil é a principal potência militar da América Latina. Prefeito foge pela mata e denuncia 25 mortes na Venezuela, perto do Brasil. Opositor de Maduro, ele está refugiado em Roraima. ONU pede que Maduro pare de usar força excessiva contra manifestantes desarmados. Ministério da Defesa anuncia acordo para evitar confrontos na fronteira com a Venezuela. Com vice dos Estados Unidos e do Brasil, o Grupo de Lima se reúne hoje com a presença de Guaidó. Mulheres grávidas são flagradas tentando entrar com drogas em presídio. Investigador da Polícia Civil e PM são presos com mala cheia de drogas no centro da cidade. Preso homem que matou o irmão com facada no pescoço no Viver Melhor da Lagoso. Homem é morto a tiros e pauladas próximo à quadra da escola de samba no Morro da Liberdade. Após vários assaltos na cidade, bandidos trocam tiros com a polícia e um acaba morto. O final de semana foi violento, com 11 pessoas mortas a golpes de faca, 6 a tiros e 2 no trânsito. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece nublada, parcialmente nublada, com chuva em áreas isoladas, é o que diz o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que pode chover 15 milímetros e que essa probabilidade é de 80%. 24 graus no momento e a temperatura aqui no sítio histórico da cidade, com máxima prevista de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 80%. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É segunda-feira, 25 de fevereiro. 56º dia do ano. Faltam 309 para terminar 2019. É dia de Santa Valburga. No Antigo Egito era o dia de Nut, deusa do céu e guardiã das estrelas. Datas e fatos. Registros da história. No dia 25 de fevereiro de 1841, nasce Auguste Renoir. O pintor francês era essencialmente impressionista, mas nunca deixou de lado o culto à forma. Seu amor pela pintura era tamanho que, sofrendo de reumatismo crônico na velhice, amarrava o pincel na mão para pintar. 1551, criado o primeiro bispado do Brasil. 1891, Marechal Deodoro é eleito presidente do Brasil. 1910, o Dalai Lama deixa o Tibete e refugia-se na Índia. 1932, o austríaco Adolf Hitler torna-se um cidadão alemão. 1948, Martin Luther King é ordenado e indicado como pastor auxiliar da Igreja Batista de Atlanta. Em 2004, astrônomos húngaros anunciam a descoberta de novo planeta na constelação de Gêmeos. 5h51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. E a história se repete. Agentes de socialização flagraram 6 mulheres tentando entrar nos presídios com materiais proibidos neste fim de semana. De acordo com a coordenação do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, 2 delas são gestantes. As grávidas tentavam visitar seus companheiros no Centro de Detenção Provisório de Manaus amanhã de sábado, quando foram descobertas durante o procedimento de revista da unidade prisional com drogas escondidas em suas partes íntimas. Uma delas, grávida de 3 meses, levava em seu corpo 112 gramas de entorpecentes. A segunda, com 5 meses de gestação, carregava 105 gramas. No Centro de Detenção Provisório Feminino, uma visitante tentou entrar com um vidro de perfume vazio escondido em sua roupa. O Bariscan, equipamento de raio-x, também detectou que outra visitante vestia 2 calcinhas e 2 sutiãs. Ainda no sábado, no Instituto Penal Antônio Trindade, o Ipate, uma mulher foi descoberta com 64,3 gramas de entorpecentes escondidos em suas partes íntimas. Neste domingo houve a apreensão de 70 gramas de entorpecentes com uma visitante no CDPM. Todas foram encaminhadas para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Alberto Peregrini, a história se repete toda semana, a mesma história. Sempre a mesma coisa, Paulo. Droga em partes íntimas de mulheres e às vezes até de homens. E dessa vez a SEAP, um grande trabalho, conseguiu aí apreender toda essa droga, prender essas mulheres que estavam tentando aí entrar com droga nos presídios. Todo final de semana é a mesma história e muita droga apreendida. Não adianta mais tentar que por esse método aí, com todo esse equipamento que a SEAP tem, dá para encontrar essas drogas que são aí, as mulheres estão tentando entrar nos presídios com
essa grande quantidade. Elas não entram com essas drogas, Pellegrini, mas de vez em quando passam com celular. Isso aí é para ficar pensando. Pois é, Paulo Guerra, isso aí a gente fica pensando realmente, né? Como é que isso não é só celular, né? Que entra, Paulo, quando tem revista, né? Como houve na semana passada, nós ficamos aí sabendo, nós noticiamos aqui no jornal, inclusive, bem como outros veículos noticiaram também, estoques, celulares, até um martelo, né? Arrumaram um ferro para fazer um martelo dentro da penitenciária. Pellegrini, o final de semana foi muito violento. 11 pessoas foram mortas a golpes de faca, Pellegrini. Pois é, Paulo, né? Muitas pessoas foram mortas, inclusive 2 a golpes de faca, né? As pessoas, um dos homens foi praticamente degolado com uma faca essas facas de churrasco, né? Essas facas pequenas, quase degolaram esse homem que foi morto aí por facadas. 6 outras pessoas foram mortas a tiros e 2 no trânsito. Uma senhora foi morta, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, ela estava internada, né? Essa mulher estava internada, essa senhora, de 82 anos de idade. Ela estava internada desde do último dia 18, né? Desde o último dia 18 de fevereiro, estava internada no 28 de agosto e infelizmente acabou morrendo devido aí a esse acidente de trânsito que ela sofreu. Pellegrini, após vários assaltos na cidade, bandidos trocaram tiros com a polícia. Eles roubaram um carro e aí realizavam assaltos na cidade. E só um acabou morto, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, foi na área da zona sul da cidade. Esse homem eles pegaram um carro, Paulo, e começaram a roubar um carro, na realidade, e começaram a cometer assaltos. Um Honda City foi o carro escolhido por eles. Estavam roubando e acabaram morrendo aí depois da ação policial. Um deles desceu do carro, né? A polícia estava tentando fazer a abordagem, aí um deles desceu do carro para atirar nos policiais. A polícia revidou e um homem morreu e o outro foi preso. Eram 2, Pellegrini? Eram 2. Eram 2. Um foi preso e o outro... o outro que atirou na polícia partiu. Partiu. Ainda está no ML, Pellegrini? Não, Paulo, já foi liberado. Para sepultamento. Isso. E um homem foi morto a tiros e pauladas próximo à quadra de escola de samba no Morro da Liberdade. E eles também, segundo informações, ele também realizou uns assaltos ali na área, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, já tinha cometido alguns assaltos, as informações que dão conta são essas. Ele ainda tentou se esconder debaixo de um carro, mas foi puxado, morto e depois depois que recebeu os tiros, ainda foi agredido, né? Os vídeos rolaram aí nas redes sociais, uma violência extrema, né? E o pessoal, todo mundo assistindo aquela cena macabra, houve muita correria lá na área do Morro da Liberdade e os bandidos conseguiram fugir. Pois é, tem carro descaracterizado da polícia que anda a toda velocidade aí pelas ruas da cidade, cortando o trânsito, a gente não sabe bem, carro com vidro fumê é 100%. E um desses carros foi até um porto da cidade e eles soltaram do carro o investigador de polícia e o PM, depois já sabiam que um barco trazia drogas, eles chegaram lá, pegaram a mala cheia de drogas, colocaram no carro e partiram, né, Pellegrini? Sem prender ninguém, levaram a droga e acabaram na cadeia. Acabaram na cadeia, Paulo. A polícia está aí fazendo a apreensão, né? Cortando na própria carne quem não está prestando. A polícia tem sido feito um trabalho dessa forma. E não é a primeira vez que houve essa situação aí na área do Porto. Eu lembro, Paulo, que um policial também foi preso no final do ano passado. Agora, mais esses 2 aí presos também. Os policiais aí estão se alinhando, estão sendo presos e posteriormente, quem sabe, até expulsos da corporação. Roberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Vamos voltar sim, Paulo, contando aí que a pedra bombou, muita gente morrendo, como você já bem colocou, tiros na cabeça, outros o homem foi assassinado dentro da própria casa onde morava. Os 2 assassinos invadiram a casa e executaram o homem. Daqui a pouco, essas e outras notícias aqui no nosso noticiário policial do Jornal da Manhã. 5h57. Nos 2 últimos anos, 13.464 motoristas foram autuados por estacionar em vagas destinadas para pessoas com deficiência e idosos
sem a devida autorização. Os dados foram levantados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans. Estacionar sem a credencial emitida pelo Instituto é infração gravíssima e o motorista perde 7 pontos na carteira. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas divulga edital com a lista de 430 veículos que devem ser leiloados no primeiro leilão de 2019 do órgão, sendo 420 motocicletas e 10 automóveis. O leilão deve ocorrer até a última semana do mês de março, mas os proprietários dos veículos podem legalizar e retirar o bem até a véspera do evento. A data do leilão ainda será divulgada por meio de edital. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE-AM, oferta 137 vagas de emprego nesta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O Cine Manaus também disponibiliza hoje 25 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã Jorge Teixeira, a partir das 8 horas. 6:03 em Manaus. A partir desta segunda-feira serão abertas 300 vagas para 12 cursos gratuitos de qualificação oferecidos pela Prefeitura de Manaus. Os cursos são nas áreas de cuidador de idosos, Libras instrumental, agente de portaria, agente de vendas, inglês, Excel, informática básica, telemarketing, dentre outros. Os interessados devem preencher a ficha disponível no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Centep. A ficha deve ser entregue no ato da inscrição hoje e amanhã, das 14 às 17 horas, no posto do Cine Manaus do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira. A Amazon Prev suspendeu mais de 1.100 benefícios por falta de atualização cadastral, após quase 2 meses de intensa campanha para atrair aposentados e pensionistas dentro do período de recadastramento anual obrigatório. O número representa 9,32% do total de segurados com aniversários entre setembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, realizará nesta segunda-feira às 17 horas a inauguração do Museu do Esporte Olímpico, com cerca de 10.000 peças entre livros, objetos olímpicos e do esporte em geral, cedidas pelo advogado e colecionador Roberto Gesta de Melo. O local escolhido para acolher esse tesouro cultural e esportivo foi a Arena da Amazônia, um dos cartões postais de maior relevância para o estado. Hoje o município de Manaquiri está comemorando 37 anos de fundação. E a saudação aqui do Jornal da Manhã aos moradores de Manaquiri pelos 37 anos de existência desse município. Na tentativa de reverter um comportamento histórico que acontece em todo o período de carnaval, quando o estoque de sangue cai em virtude das comemorações dessa época, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, Hemoan, lançará no dia 1º de março a campanha Hemoan na Folia, que consiste em chamar a atenção da população para comparecer ao Hemocentro durante e após o feriadão. O objetivo é assegurar o número de 1.000 bolsas na semana de carnaval, que neste ano será comemorado de 1º a 5 de março. José Alberto Zegdeg voltou a faltar luz no final de semana em Manacapuru e quase acaba a festa do Havaí. Pois é, Paulo Guerra. Para quem prometeu energia de qualidade, como a Amazonas Energia, realmente falhou. Sábado e domingo ficamos aqui com aquelas quedas de energia e muitas faltas também. E quase realmente leva para o beleléu aí a festa bombesca que abre o Carnaval 2019. Mas como você falou, né? Todo mundo está sabendo. O Carnaval oficial só começa no próximo final de semana. Mas o Manacapuru já viveu o seu momento apoteótico no último sábado com o baile do Havaí 2019 dos eternos amigos e conterrâneos de Manacapuru. Para um sábado magro de carnaval, a noite foi recheada de marchinha carnavalesca, onde havaianos e havaianas típicas da terrinha despiram-se da atualidade, vestindo-se no lindo passado, indicando e brincando a verdadeira história dos carnavais dos tempos de outrora. O baile aconteceu no salão de eventos do complexo turístico Coisas da Chácara, onde reuniu foliões de todas as idades para brincar e embalar o sonho da verdadeira festa bombesca. Tudo preparado, parecia tudo certo, não fosse a Eletrobras, Amazonas Energia, que de certa forma tentou apagar o brilho da noite com a forte e enorme queda de energia na cidade. A cidade ficou em escuras, mas folião que é folião não se abate tão fácil não.
sem velas e sem lamparinas, a tecnologia falou mais alto e com os aparelhos móveis celulares nas mãos, os folhões iluminaram o espaço e no gogó e com a força dos metais entoaram abre alas para o Carnaval 2019. E enquanto a energia não chega, os havaianos desfilam nas passarelas do salão, demonstrando o ar da alegria para receber e dar entrada na abertura da festa mais popular do país. A energia só voltou por volta da meia-noite. Foi quando então os metais da banda quebraram o silêncio da noite, rasgando a madrugada para arquivar na memória dos folhões mais um belo momento da vida. Bem, Paulo, e por falar em banda, na escuta deste noticioso estão os instrumentistas da banda Badaueira, Mauro e Fabinho, que não perdem o Jornal da Manhã. A eles, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h08. Zeg Deg era o mais alegre dos folhões desse final de semana em Manacapuru. O volume de gás natural comercializado no Amazonas aumentou 14% em janeiro em comparação com o mês anterior. Foram distribuídos 4.158.926 metros cúbicos dia para termoelétricas, indústrias, comércios, postos de combustível e residências, que somam 184 unidades consumidoras. No mesmo período, o crescimento registrado no segmento comercial foi de 31%. O Cidadania Express, o PAC em Movimento, projeto da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, estreia no município de Novo Airão nesta segunda-feira e se estende até dia 27, com oferta de serviços como emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade, certidão de nascimento e segunda via do CPF. Contará ainda com abordagens sociais sobre temas como violência contra a mulher, idosos e combate ao trabalho e exploração sexual infantil. A ação itinerante será na Casa do Idoso de 8 às 15 horas. No dia 27, o mutirão de documentos básicos será voltado para o atendimento aos índios que residem no município, numa parceria com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Fundação Estadual do Índio e coordenação das organizações e povos indígenas do Amazonas. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, realiza a primeira entrega de cautelas para os agricultores familiares fornecerem alimentos que irão compor a merenda escolar. A entrega será feita pelo secretário de Estado, Luiz Castro, nesta segunda-feira, na sede da Secretaria, às 8 horas. No total, estão sendo credenciados 42 fornecedores entre associações, cooperativas e agricultores individuais para atender as escolas. Com a concessão, os contemplados no edital de 2018 estarão autorizados a enviar gêneros alimentícios diretamente para as escolas no interior e também para Manaus. Será debatido hoje na Assembleia Legislativa o excessivo número de casos de cobrança abusiva de energia elétrica pela empresa Eletrobras Distribuição Amazonas, além dos já rotineiros problemas causados pelos cortes de fornecimento na capital e no interior. Os números provam porque o debate é imprescindível. Só no ano passado foram 2.433 denúncias de práticas abusivas no faturamento da energia elétrica que chegaram ao PROCON. A audiência aberta à população e tem início às 9 horas da manhã. O Ministério Público Federal no Amazonas convocou a imprensa para a coletiva nesta segunda-feira às 15 horas, quando falará sobre a apresentação à Justiça de denúncias decorrentes da Operação Cashback, quarta fase da Operação Maus Caminhos. Na oportunidade, o procurador da República, Alexandre Jabu, responsável pela atuação do Ministério Público Federal no caso, revelado a partir da Operação Maus Caminhos, estará à disposição da imprensa para esclarecer os principais argumentos de acusação nas denúncias e detalhar a participação dos envolvidos neste braço do esquema de desvios milionários da saúde no Amazonas. Polícia. Um investigador da Polícia Civil e um soldado da Polícia Militar foram presos em flagrante na manhã de ontem pelo crime de tráfico de drogas. O policial civil Luciano Virgulino Carlos, de 39 anos, e o militar Caio da Silva Lima estavam em posse de 8 quilos de maconha skunk dentro de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. A informação consta do boletim de ocorrência no primeiro DIP. De acordo com o documento, a prisão foi realizada por agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações da Secretaria de Segurança Pública após uma denúncia anônima. A Secretaria recebeu informações de que um barco identificado como Maresia 7º chegaria no porto do Rodway, no centro de Manaus, por volta das 6 horas da manhã do domingo. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes da CAOP, que estavam em Campana no local, avistaram um veículo modelo Voyage de cor preta de placas PH 2690 PHK
2694 em atitude suspeita. Após a embarcação atracar no porto, o policial civil Russian, que é chefe de investigação do 14º DIP, saiu do veículo, entrou no barco e pegou uma mala com as drogas. Em seguida, segundo consta no boletim de ocorrência, o investigador colocou o giroflex no carro e saiu em seguida. No documento consta que o carro foi interceptado na Avenida Getúlio Vargas, ainda no centro da cidade. Dentro do veículo, os agentes da CEAOP encontraram a mala com as drogas. A ordem de prisão foi efetuada no local e os agentes da segurança pública foram conduzidos para o primeiro DIP, onde foram autuados por tráfico de drogas. 6h15 em Manaus. Alberto Peregrino, um assalto à linha 300, segundo informações, nesse final de semana, bandidos agiram com violência, tomando tudo dos passageiros. Mais um assalto a ônibus, não é, Peregrino? Mais um assalto, Paulo, e mais um assalto à linha de ônibus da área da zona norte da cidade, né? Foi um assalto aí a ônibus à linha 300, que também já foi uma linha muito visada pelos bandidos, bem como a 600 e todas as linhas que vão para a zona norte da cidade são as mais atingidas, Paulo. Peregrino, os bandidos não dão trégua à polícia, não temem a polícia, continuam assaltando ônibus, tomando carros de assaltos na cidade, carros e motocicletas. Carros e motocicletas, Paulo, a gente vê aí até a ação da Secretaria de Segurança nos finais de semana, parando ônibus, parando o carro, botando todo mundo do ônibus para descer. A polícia vem fazendo, né, a sua parte, né, precisa ser, quem sabe, até mais intensa. Entretanto, Paulo, os assaltos continuam acontecendo, principalmente a linha de ônibus. É um perigo realmente andar de ônibus na cidade e não tem horário. Qualquer hora é hora para esses bandidos assaltarem, para esses bandidos agirem dentro dos coletivos. Nas áreas de São Francisco, Petrópolis, Raiz e ali também ao longo da André Araújo, Peregrini, bandidos usando motocicletas, e um bandido só, ele está armado, ele sai da motocicleta, assalta e ainda bate na vítima, Peregrini. Isso vem acontecendo, Paulo, né? Nessa área aí, nesse quadrilátero aí que a gente sempre fala do São Francisco, do Petrópolis, do Aleixo, né, Paulo? Naquela área ali da próxima, nas proximidades da Cefaz também, isso vem acontecendo muito. Ele desce da moto, melhor dizendo, assalta e às vezes do nada, a pessoa tá dando os seus pertences, ele vai e agride com tapas, com murro nas caras, nos rostos da vítima. Pois é, Peregrino, depois quando a polícia atira nesse tipo de bandido, ainda vai ter que responder, né? Né? Deus o livre, vai ter que responder, vai ter que ir no fórum por mais de um ano, de vez em quando tá de folga, o policial tem no dia da sua folga, perde um dia inteiro indo pro fórum, né? Às vezes a audiência é marcada para 8 da manhã, ele sai de lá às 4 horas da tarde e tem que dizer tudo com tintim por tintim, porque matou o bandido. E esses bandidos, quando são presos, Peregrino, a primeira providência que eles tomam é comprar uma Bíblia, né? Depois que são presos, condenados, a primeira coisa que faz é virar crente. Peregrini, vamos aos acontecimentos do final de semana, que foram muitos. Vamos lá, Paulo Guerra, começando com a movimentação em pronto-socorro, né? No pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada bem agitada de sábado para domingo. Várias pessoas deram entrada, como destaque o homem que deu entrada, vítima com uma facada, vítima de uma facada na barriga. Ele deu entrada, era por volta de 19h40 do sábado. Uma outra pessoa deu entrada, vítima de agressão física no pronto-socorro 28 de agosto. Além de um homem que deu entrada, vítima de paulada. Outros dois casos de atropelamento, um deles por motocicleta, aconteceu na área do bairro da Cachoeirinha, e outras pessoas feridas mais levemente, tipo por agressão física, também deixaram o pronto-socorro 28 de agosto bem agitado nesse final de semana. Falando em agitação, pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Pense no plantão agitado durante o final de semana. Um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Outro homem vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre dois veículos. Outro de acidente de trânsito, queda de moto no bairro Grande Vitória. Mais um de moto, bairro Jorge Teixeira. Outra pessoa também vítima de acidente de moto,
Grande Circular. Um homem também caiu da moto e deu entrada no pronto-socorro. João Lúcio, agora há pouco, acidente de moto deixa 2 pessoas gravemente feridas na rua Iraque, no bairro Grande Vitória, proximidades do Mercadinho Beatriz. O homem estava pilotando a moto com uma jovem na garupa quando acabaram se envolvendo num acidente de trânsito e os 2 ficaram bastante feridos e foram levados por ambulância do SAMU a uma unidade de saúde. Pronto Socorro Platão Araújo. Este também que é localizado no coração da zona leste da cidade. Recebeu um homem que estava vestido de mulher devido ao carnaval. Este homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e vários bofetes. Ele chegou desacordado, não sabia nem o que estava acontecendo. Parcialmente embriagado, ele deu entrada no Platão Araújo, onde foi muito bem atendido e posteriormente liberado. Ainda do Pronto Socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi agredido a golpes de teçado. Ele levou 3 lapadas de teçado na costa. E não foi só a lapada não, foi com corte. Ele ficou ticado nas costas e deu entrada no Platão Araújo, onde levou dezenas de pontos. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Um homem que estava bebendo na Avenida Itaúba. Ele bebia com uma namorada. A esposa dele chegou, daí tu pensa na confusão. Era tapa, era chute, era paulada, cadeirada. Os 3 deram entrada no pronto-socorro. A polícia teve que agir para poder conter o homem que estava completamente embriagado e com a chegada da polícia ainda tentou agredir os policiais. Ele foi levado ao Platão Araújo e posteriormente à delegacia para prestar depoimento. Ele estava na companhia de uma outra mulher que não era sua esposa. Isso é um absurdo, um homem que faz um papel desse. Homem que tem amante, tá aí. A polícia levou, ele o levou preso porque estava alterado, estava bebendo num bar com uma outra mulher. Isso é um absurdo, isso não se faz. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e um resumão do final de semana em Manaus. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, a pedra bombou. O Instituto Médico Legal teve uma grande movimentação no final de semana. O passarinho da morte. O passarinho da morte cantou na cidade. Ele foi degolado. Um homem até o presente momento não identificado foi degolado em um kitnet no bairro Gustavo Nascimento. Ele não morava nesse kitnet. Nesse kitnet moravam 2 homens e uma mulher. Até que apareceu esse desconhecido, ficou lá e quando foram ver ele já estava morto. O acusado fugiu e a polícia já está no encalço do bandido. Esse homem que morreu lá no kitnet foi morto com uma faca daquelas de serrinha, sabe como é que é? Aquela de cortar o pão? Pois é, ele foi assassinado com uma dessas facas e teve o pescoço praticamente degolado. Ele partiu desta para pior. E há quem diga que já foi tarde. 2 bandidos roubaram um carro e começaram a cometer assaltos, arrastões por toda a cidade. A polícia foi acionada e logo localizou os bandidos. No momento da abordagem, um deles desceu do veículo e atirou para matar os policiais. Ele atirou na viatura, ele atirou para matar os PMs. Só que os policiais revidaram e um dos bandidos não resistiu aos ferimentos e
morreu! O bandido que estava cometendo arrastão, o bandido que atirou na polícia, o bandido que estava assaltando e estava ameaçando de morte suas vítimas, acabou morrendo depois de atirar na polícia. Se o policial não atira, era ele, o policial, que teria partido dessa para pior. O policial revidou e o bandido morreu. Acidente de trânsito, queda de moto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tudo aconteceu assim. Um bandido que já estava cometendo assaltos estava sendo perseguido por uma viatura da polícia. A viatura estava atrás do bandido, ele estava em alta velocidade. Fugindo da polícia, ele perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta e voou de cabeça no muro. Ele teve o crânio estourado da cabeçada que ele deu no muro. Ele estava sem capacete. Você lembra daquele boneco do He-Man, aquele que era amigo do He-Man, que corria e dava aquelas cabeçadas? Pois é, parecia aquele. Ele deu-lhe uma lapada no muro e acabou morrendo quando estava fugindo da polícia. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem de 31 anos de idade foi assassinado a facadas no bairro, lá na comunidade Monte Oreb. É uma invasão que fica ali perto do Viver Melhor. O assassino já está preso. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é a nova edição de Caim e Abel. O assassino é o próprio irmão da vítima. Os dois não são boa bisca, não. O que morreu já até bateu na mãe, segundo o boletim de ocorrência. Um matou o outro. O Caim e Abel dos tempos modernos moravam lá na área do Viver Melhor. Um mora, o outro vai partir. Aliás, já partiu desta para pior. É a versão de Caim e Abel dos tempos modernos. Tiros na cabeça. Um homem até o presente momento não identificado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Após receber os disparos, ele foi para o pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. Ele não queria morrer. Entretanto, a morte venceu o duelo e ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Tiros, bala e morte no bairro Jorge Teixeira. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado dentro da própria casa onde morava. 2 assassinos invadiram a casa da vítima e o executaram a tiros. No momento em que chegava a sede do Instituto Médico Legal, nenhum documento oficial havia sido levado para aquela sede do Instituto para que identificasse o corpo. Mas logo depois, familiares chegaram, identificaram a vítima e o levaram à sede do Instituto Médico Legal. O corpo já foi, inclusive, Paulo Guerra e ouvintes, liberado para o posterior sepultamento. Morte no Morro da Liberdade. O pagode estava legal. O pagode estava comendo, o pagode estava uma beleza, lá na área do bairro Morro da Liberdade. Só que houve uma morte no bairro. A escola de samba já emitiu uma nota, não foi lá não. Não foi no pagode da escola não, foi lá por perto, ali mesmo no bairro Morro da Liberdade, que um homem foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. Para se ter uma ideia da violência do crime, Paulo Guerra, o assassino, depois que cometeu os disparos, ainda chutou o corpo da vítima, ainda foi se certificar de que ele estava realmente morto. Os bandidos fugiram de moto
e a vítima ficou agonizando no asfalto. Momentos depois, ele partiu desta para pior. Um rapaz de 22 anos morreu afogado no Puraquequara. As primeiras informações dão conta de que ele estava banhando nas águas lá no Puraquequara, até que desapareceu, até que deu um mergulho e não boiou mais. Daí em diante foi só uma correria. Cadê? E mergulha e procura. Quando a vítima boiou, infelizmente já havia partido desta para pior. No último dia 8 de fevereiro, um homem foi barbaramente alvejado a tiros. Era uma sexta-feira e esse homem, que tinha 32 anos de idade, foi barbaramente alvejado lá no bairro do Alvorada. Desde então ele estava internado em um pronto-socorro da cidade, onde travava um verdadeiro duelo contra a morte. Mas a noite passada ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Tiro! Desgraça! Violência no bairro da Paz! Nem no bairro da Paz a violência dá uma trégua. Foi no bairro da Paz a noite passada que um homem de 34 anos de idade foi barbaramente alvejado a tiros. Rapidamente, após receber os balaços, ele foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro da Paz. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e do resumo do final de semana em Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A FIFA sorteou neste domingo os grupos do próximo Mundial Sub-20, que acontecerá entre os dias 23 de maio a 15 de junho na Polônia. Representando os 5 continentes, 24 seleções foram divididas em 6 chaves com 4 equipes. O Brasil não se classificou para o torneio após terminar apenas na 5ª colocação no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Os jogos dos principais campeonatos estaduais. No Paranaense. Curitiba 1, Toledo também 1. Paraense. Remo 3, São Raimundo 0. Campeonato Paulista. São Paulo 1, Red Bull também 1. Ponte Preta 1, Ituano 1. Botafogo 0, Corinthians 1. Campeonato Carioca. Flamengo 4, Americano 1. Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro 3, Vila Nova 1. Cruzeiro 1, RT também 1. Campeonato Gaúcho. Avenida 0, Internacional 1. Campeonato Amazonense. Rio Negro 0, Penarol 2. Princesa 2, Manaus 1. E hoje 2 jogos acontecem. Às 17h30, Campeonato Paulista jogam Ferroviária e Oeste. Às 20 horas, pelo Campeonato Gaúcho, se enfrentam Grêmio e Veranópolis. Últimas notícias. A Receita Federal libera hoje o download do programa para declarar e enviar o Imposto de Renda 2019. O programa deve estar disponível a partir das 8 horas no site da Receita. O contribuinte pode baixar o programa e preencher as informações, mas ainda não é possível enviar os dados. O prazo de entrega começa em 7 de março e vai até 30 de abril às 23h59 no horário de Brasília. O MEC divulga hoje os resultados do FIES e traz um super guia de financiamento universitários para você. Veja simulações, tire dúvidas e avalie riscos antes de contrair uma dívida para fazer uma faculdade. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, lideradas pelos mercados chineses, que saltaram mais de 5% em relação a uma decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
de prorrogar a trégua para aplicar tarifas adicionais à China, garantindo mais tempo para que as duas maiores economias do mundo fechem um acordo comercial. Passando o mês da tragédia causada pelo rompimento da Barra 1 da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, os trabalhos de busca tentam localizar 134 desaparecidos. O número de mortos chega a 176. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ocultou da Justiça Eleitoral a posse de imóveis durante quase toda a sua carreira política, iniciada no final dos anos 90 lá em Macapá. Levantamento de escrituras e registros no único cartório de imóveis e nos 3 cartórios de notas da capital do Amapá mostram um cenário bem diverso do que o político, por obrigação legal, tornou público a cada eleição. 6h41 em Manaus. Green Book, o guia, levou a estatueta de melhor filme. Bohemian Rhapsody liderou a premiação ao ganhar em 4 categorias. A cerimônia do Oscar também foi marcada pelo recorde de prêmios para negros e mulheres. Foram 7 estatuetas para profissionais negros e 15 para as mulheres. Um homem foi morto a tiros após tentar sequestrar um avião em Bangladesh. Ele carregava uma pistola de brinquedo e não estava com explosivo, disse a polícia local nesta segunda-feira. A pistola com o suspeito era uma pistola de brinquedo e ele não tinha nenhuma bomba presa ao corpo, afirmou Kuzum Dewan, comissário de polícia da cidade de Chittagong, no sudeste do país. Ele parecia estar mentalmente desequilibrado. Ouvimos dizer que ele tinha um problema pessoal com a esposa e exigiu falar com o primeiro-ministro, afirmou Dewan. Problemas com a esposa, imagine. A polícia atirou e matou o passageiro que tentou entrar na cabine de comando de um voo da Bangladesh Airlines após assinar com uma arma e ameaçar explodir o avião. O Brasil lidera o ranking de países da América Latina com o melhor preparo militar, segundo um estudo recente que levou em consideração mais de 50 fatores para avaliar as principais potências da região. Com índice de 0,3198, o país está à frente do México, com 0,6289 na segunda posição, e a Argentina, com 0,7056 em terceiro lugar. A Venezuela aparece na 6ª colocação com 0,7876, atrás ainda do Peru e da Colômbia, respectivamente na 4ª e 5ª posição no ranking. 6h43 em Manaus. Militares venezuelanos roubando transeuntes que estão do lado brasileiro da fronteira. Tiros ao alto. Um êxodo de centenas de indígenas da etnia Pemon, a maioria crianças, e até um casal de ciclistas argentinos em viagem há um ano foram assaltados pelos militares venezuelanos. Com o fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela, as diversas trilhas ao longo da fronteira entre os dois países se transformaram em palco de violência, dramas familiares e expectativas sobre os próximos dias. Um condomínio aberto aos assaltos dos venezuelanos. Conflitos em localidades venezuelanas perto da fronteira com o Brasil deixaram cerca de 25 mortos e 84 feridos desde sexta-feira, segundo Emílio Gonzalez, prefeito da municipalidade de Gran Sabana. O opositor de Maduro, ele contou utilizando rotas clandestinas para chegar a Roraima, onde pediu ajuda internacional neste domingo. A região de Gran Sabana, administrada por Gonzalez, fica a cidade de Santa Helena de Uairém, a 15 quilômetros do Brasil, e a localidade de Cumaparacai, a cerca de 85 quilômetros da fronteira, onde houve o primeiro conflito. Esses números de mortos e de feridos não foram citados por fontes oficiais, tanto do presidente Nicolás Maduro quanto de grupos ligados ao autoproclamado presidente Juan Guaidó. Emílio, que é um índio Pemon, afirma que está sendo perseguido pelo governo de Nicolás Maduro, do qual é opositor. Ele veio para o Brasil por meio da mata em rotas clandestinas e deixou a cidade de Santa Helena por volta das 18 horas do sábado, chegando a Pacaraima por volta das 11 horas deste domingo. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, declarou neste domingo que condena a violência nas fronteiras da Venezuela com a Colômbia e o Brasil. Em nota, a dirigente exigiu que o regime de Nicolás Maduro freie as ações das Forças Armadas e das milícias. O governo venezuelano deve obrigar as forças de segurança a deixar de empregar o uso excessivo da força contra manifestantes desarmados e cidadãos comuns, afirmou. O Ministério da Defesa brasileiro anunciou a noite passada chegado a um acordo para evitar novos confrontos na fronteira com a Venezuela após negociação entre militares dos dois países. Em nota, o Ministério afirmou ter intercedido para que novos incidentes na linha de fronteira envolvendo venezuelanos e a Guarda Nacional Bolivariana não voltem a se repetir.
Guaidó diz que não descarta pedir intervenção militar estrangeira na Venezuela. O líder opositor diz que a Constituição permite ao Legislativo solicitar esse tipo de ação. Pela primeira vez, o Grupo de Lima, bloco criado em 2017 para promover uma saída para a crise venezuelana, vai se deliberar diretamente com Juan Guaidó, o opositor de Nicolás Maduro, que auto se proclamou presidente do país e é apoiado por 50 nações. Guaidó já está em Bogotá para a reunião do grupo nesta segunda-feira, que terá também as presenças dos vice-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Hamilton Mourão e Mike Pence. O Grupo de Lima é uma aliança de 13 estados latino-americanos e o Canadá reuniu-se pela última vez em 4 de fevereiro em Ottawa. Na ocasião, 11 países pediram uma mudança pacífica de governo, solicitando que militares fiéis a Maduro reconhecessem Guaidó como o presidente e permitissem a entrada de ajuda financeira. A crise na Venezuela é tema hoje em Genebra, na Suíça, da 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O secretário-geral Antônio Guterres, a presidente da Assembleia Geral Maria Fernanda Espinosa e a alta comissária para os direitos humanos Michelle Bachelet participarão. A reunião dura 3 dias e conta com a presença de representantes de mais de 90 países, organizações regionais e internacionais. A comissão especial para monitorar a ajuda humanitária internacional, formada por deputados federais da Assembleia Nacional da Venezuela, prepara denúncia contra direitos humanos e com acusações ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Prefeito de município venezuelano foge para a mata e denuncia ao menos 25 mortes. O que estampa a Folha de São Paulo? Guaidó diz que não descarta pedir intervenção militar estrangeira na Venezuela. O Estado de São Paulo. O governo venezuelano celebra vitória por bloqueio de ajuda humanitária. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. O governo quer cobrar grandes devedores do INSS em 160 bilhões. Valor econômico. Ao Grupo de Lima, Mourão defenderá mais pressão diplomática sobre Venezuela. Estado de Minas. Lama de Brumadinho já percorreu 250 quilômetros no Rio Paraopeba. No Recife, Jornal do Comércio. Militares negociam recuo de tanques venezuelanos na fronteira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Temporal em Fortaleza, mulheres morrem afogadas após salvar crianças em açude. Porto Alegre, 0 hora. Exército da Venezuela volta a jogar bombas de gás em território brasileiro. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.